depende desse esforço. E aí, esse gráfico mostra bem a diferença entre as competências que um líder precisa ter, dependendo da posição que ele se encontra no negócio. A gente sabe que a oportunidade de marketing multinível é igual para todos, todo mundo começa igual, todo mundo começa com com o mesmo kit, com os mesmos produtos e com a mesma necessidade de vender, de recrutar, de convidar as pessoas, de levar os convidados para os eventos, normal. Só que o que acontece? Essas são as competências comerciais, que são aquelas que a gente aprende logo no início. Qualquer pessoa que começa no marketing multinível tem que fazer uma lista de nomes, tem que ligar para os amigos, tem que fazer reunião em casa. Isso é básico. Isso é comercial. Ok? Aí o que acontece? Você começa a construir uma pequena organização, patrocina 10, 20, 30 pessoas, e aí você precisa assumir um outro tipo de papel dentro da sua organização, que é o quê? Um papel de gerenciar as pessoas. Não, por favor, não confundam. Não é que você vai parar de vender, que vai parar de convidar, que vai parar de recrutar. Não, isso nunca vai parar porque no marketing multinível tudo é baseado em exemplo e você precisa saber o que você está fazendo para ensinar as pessoas. Porém, o tempo que você dedica para a atividade comercial, ele acaba sendo diminuído pela necessidade de você dar assistência para o seu grupo, para você informar outras pessoas. Porque aí começa o fator de multiplicação do marketing multinível. Se você ficar focado, concentrado apenas em recrutar, vender, recrutar, vender, recrutar, vender, e a sua rede que você trouxe ficar abandonada, o que acontece? Ela vai embora. As pessoas desistem, porque elas precisam de apoio para crescer. E é exatamente esse momento em que a gente enxerga algumas pessoas, os grandes vendedores têm essa sina, né? Eles têm que reconstruir a rede deles muitas vezes. Enquanto que tem outras pessoas que patrocinam um grupo menor, né? Também da quantidade sai a qualidade, mas a partir do momento que você começa a ter 3, 5, 10 pessoas interessadas a desenvolver um negócio com você, é a hora de você oferecer para eles suporte. É a hora de você assumir a liderança desse grupo, por quê? Porque somente dessa maneira você puxa as pessoas para cima e você cresce também. Entendeu? E aí são as competências gerenciais, é saber administrar conflitos, saber administrar as diferenças, os diferentes talentos. Né? Quantas vezes a gente vê numa empresa de marketing multinível, algumas pessoas são grandes vendedores e elas chamam toda a atenção, enquanto aquelas que têm um pouco mais de dificuldade são deixadas de lado. Muitas vezes aquelas pessoas elas são boas em outras atividades que são importantes no marketing multinível e elas estão desenvolvendo a habilidade de vendas. Mas se elas forem abandonadas, elas perdem a motivação e desistem. Então não adianta, nós estamos falando de trabalho em equipe, e quando a gente tem trabalho em equipe, é importante que cada pessoa contribua com o seu talento, contribua com a sua habilidade. Conheço casais que trabalham juntos, em que a mulher é muito boa numa determinada função e o marido faz a outra. Normal, todos têm que aprender um pouco de tudo, mas é lógico que algumas pessoas vão ter mais facilidade em uma ou outra questão. Isso também pode ser no uso da tecnologia, isso pode ser na questão da administração financeira, isso pode ser no contato pessoal, na venda, no acompanhamento de clientes. Enfim, tem várias funções que você acaba exercendo numa atividade de marketing multinível e que às vezes você vai ser melhor ou pior, ou vai ter que se desenvolver mais ou menos. Normal. Agora, é importante entender que a sua atividade como um líder intermediário não pode ser igual a de uma pessoa que acabou de iniciar um negócio. Da mesma forma, a partir de um determinado ponto, que é quando você vai entrar nas qualificações aí de alta liderança, né, que são os tops, você vai ter uma necessidade de uma visão estratégica maior, você vai precisar participar mais das decisões de estratégia da sua equipe. A sua equipe tem 100, 200, 500 pessoas, às vezes a equipe está espalhada pelo país inteiro, ou então está espalhada pelo mundo inteiro, e você precisa coordenar as ações, porque se você não souber exatamente o que está acontecendo em cada praça, a sua rede desmorona e você nem soube que aquilo aconteceu. Então, eu conheço grandes líderes, grandes diamantes, presidentes, que eles têm um sistema de controle das redes dele muito bons. E por isso são grandes líderes, por isso a rede deles se mantém. Enquanto outros crescem e eles se perdem. Né, eles ficam patinando, sobe a cabeça, né, o resultado, ganham dinheiro, compram um carro novo, compram casa, mas eles não se desenvolvem e eles deixam a rede solta. O que acontece? A rede ela se perde e aí ela fica muito vulnerável a qualquer ação de concorrência, ela fica vulnerável a uma oscilação de mercado. Por exemplo, uma determinada empresa que passa por uma dificuldade com o produto fica preso na alfândega, ou então a Anvisa
pede para retirar um produto do mercado. É uma crise. E qualquer empresa está sujeita a crises, né? Qualquer negócio está sujeito a crises. Mas no momento da crise, se o líder não está próximo da sua organização, ou se o líder top não está próximo dos seus líderes qualificados, e esses não estão próximos com a base da organização, o que acontece? Você não tem motivo para esse grupo continuar junto. A rede se perde, o relacionamento está muito frágil. Entendeu? Então, é muito importante, na medida que você cresce no sistema de marketing multinível, é você construir essas relações, porque somente com a relação entre os líderes, essa rede vai se tornar sólida e segura diante das adversidades. Quantas empresas a gente vê que de repente tem uma denúncia, alguma coisa que aparece na mídia, e aquilo ali, durante 2, 3 meses, aquilo incomoda muito, mas depois a poeira baixa, vê-se que aquela empresa estava bem intencionada e que aquela crítica ela tinha um outro fundo, um outro interesse, e aquilo passa, porém a rede que não tinha relacionamento, ela se perde, ela foi embora. Enquanto que aquele líder que é duro na queda, que controla a rede na base do relacionamento, ele se mantém. Então é muito importante desenvolver essa capacidade de administrar a sua organização, porque senão você nunca vai ter uma organização ilimitada, milionária, como eu falo no meu livro, nunca vai ter uma organização do tamanho dessa liberdade financeira que você idealiza, porque a liberdade financeira só vai existir quando você tiver uma organização de líderes sólida a partir de você, ok? Então isso aí é uma coisa que eu acho extremamente importante. Vamos lá? Bom, e aí são as diferenças dos distribuidores qualificados e tops. Não vou perder muito tempo com esse slide, porque já foi falado, né? E aí algumas dúvidas, né? Algumas perguntas. É possível ser qualificado sem desenvolver competências gerenciais? Por exemplo, você pode se tornar supervisor, você pode se tornar um executivo, por exemplo, nas empresas. Não, você até vira, mas você não se desenvolve. Às vezes aquilo ali é artificial, é uma conquista muito em cima de compra de produto, ou em cima de um momento de arrancada da sua organização, mas depois aquilo ali não se estabelece. Por quê? Porque você não desenvolveu as competências gerenciais. Você passa a ser líder de uma equipe sem ninguém, né? E a mesma coisa um top sem desenvolver a competência administrativa. Eu estou cansado de ver diamante que perde a qualificação, presidente que perde a qualificação, porque não está acostumado a lidar com isso, não sabe o que pode fazer, ok? Bom, daí para frente, conclusão, o grande desafio do multinível no multinível também, né, dizendo aí no caso de vocês, é desenvolver no grupo de vocês as competências gerenciais e administrativas, utilizando apenas os recursos da visão e da sugestão. Por que isso, gente? Porque no multinível ninguém é dono de ninguém, ninguém é patrão de ninguém. A empresa mesmo não tem vínculo nenhum com seus líderes. Se a empresa não for capaz de despertar através da visão e a sugestão do que deve ser feito ou não, e não gerar estímulo suficiente para as pessoas fazerem o que tem que ser feito, elas não vão fazer. Por exemplo, uma empresa que não deixa clara qual é a sua estratégia, não deixa clara qual é o seu horizonte, a rede fica muito solta e ela perde aquela motivação, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas é muito importante vocês entenderem que a partir de vocês existe uma organização também que se desenvolve e que a sua visão como líder, e ela declarada, e por isso que é importante você como líder declarar para onde você vai, o que você quer fazer e sugerir para as pessoas que você identifica como as pessoas com maior potencial naquele momento, que elas podem dar um passo a mais, que elas podem crescer um pouco mais e que elas merecem aquilo. Se você não tiver esse trabalho de convencimento, que é um convencimento de sedução muito mais do que de obrigação, você vai perder a sua rede. Então é importante saber que a sua rede ela é movida a sonhos, ela é movida a uma expectativa de uma coisa boa que virá no futuro. E isso precisa ser alimentado, precisa ser renovado, né? Senão a rede ela perde aquele brilho, né? Quantas vezes a gente vê uma rede opaca que já está sem qualquer sentido de existência e a rede começa a se dispersar, as pessoas começam a vender outros produtos, começam a buscar outros caminhos, né?